Oi, vamos falar sobre vaidade e narcisismo. São duas palavras que a gente vive usando, às vezes até como sinônimos, né? Mas, na verdade, elas escondem universos psicológicos bem diferentes. Uma, a vaidade, vive para o aplauso, para a plateia. A outra, o narcisismo, vive para o próprio espelho. Hoje a gente vai mergulhar nas raízes e nas caras que esses conceitos tão humanos e às vezes tão complicados podem ter. E para começar, vamos voltar muito, mas muito no tempo. Essa citação do livro de Eclesiastes está aí para nos lembrar que essa preocupação com a imagem, com o que os outros pensam, isso não é de hoje. É uma inquietação que acompanha a humanidade há séculos. Uma busca por algum significado que, no fim das contas, segundo o autor, muitas vezes se mostra meio vazia. Então, vamos começar pela vaidade. Para entender a vaidade, a gente precisa ter uma coisa em mente. A chave de tudo é o olhar do outro. Sabe, a vaidade não existe no vácuo. Ela precisa de uma plateia para acontecer. E aqui está a definição que mata a charada. Vaidade é, na sua essência, essa necessidade de validação que vem de fora. A satisfação da pessoa vaidosa não vem de um sentimento de eu sou bom, mas da confirmação que vem do olhar do outro, do aplauso, da aprovação. É como se a vida fosse um palco e a pessoa estivesse sempre atuando para uma audiência. E de onde vem isso? Bom, a psicanálise tem uma explicação fascinante. Segundo Freud, a raiz de tudo está lá na infância. Primeiro, naquele prazer supernatural que a criança tem de se exibir, de ser o centro das atenções. Depois vem uma fase bem crucial, onde surge um medo enorme de perder o amor dos pais. É uma angústia fundamental. E aí, para aliviar essa insegurança toda, a criança aprende uma coisa: buscar a aprovação dos outros funciona. E essa busca, bom, ela vira a sementinha da vaidade na vida adulta. Ok, entendi. A vaidade precisa de público. Mas e se a plateia mais importante não estiver do lado de fora? E se o olhar que mais importa for o do próprio reflexo no espelho? Essa pergunta é o gancho perfeito para a gente pular para o nosso segundo conceito de hoje. Agora sim a gente entra no território do narcisismo. E aqui o jogo muda completamente. O espetáculo é todo interno. O palco, a plateia e o grande ator principal são a mesma pessoa. E essa comparação deixa a diferença bem clara, né? Na vaidade, toda energia é jogada para fora, buscando a atenção dos outros. No narcisismo, essa mesma energia que o Freud chamava de libido, ela faz o caminho inverso. Ela se volta para dentro. A fonte do prazer, da validação, é o próprio eu. O ponto-chave é esse. A vaidade depende do público. O narcisismo, fundamentalmente, depende do espelho. Mas a história não é tão simples assim. A gente não pode colocar todo o narcisismo no mesmo saco. A psicologia hoje em dia entende que ele é como um espectro, sabe? E que tem pelo menos duas manifestações bem diferentes uma da outra. Vamos olhar essa tabela com calma porque ela mostra uma dualidade muito importante. De um lado tem o tal do narcisismo grandioso. É aquela imagem clássica que a gente tem, né? A pessoa com a autoestima super inflada, que se acha superior e age de um jeito meio autoritário. Do outro lado tem o narcisismo vulnerável. Parece o oposto. É alguém com autoestima baixa, instável, que parece tímido, desconfiado, mas que por dentro se ressente e quer desesperadamente ser aprovado. Parecem diferentes, mas a origem é a mesma. O foco total no eu. Certo. E como é que aquela sementinha da vaidade que foi plantada lá na infância cresce e aparece na vida adulta? Ela se manifesta de jeitos bem concretos, viu? Especialmente nas nossas ambições, seja no trabalho ou na busca pelo conhecimento. A forma mais óbvia é a vaidade material. O carro do ano, um cargo com um nome importante, o dinheiro na conta. Esses símbolos de status funcionam como um megafone, sabe? Gritando para o mundo um suposto valor. Mas no fundo, é uma tentativa de usar o poder de ter coisas para calar aquela insegurança antiga de não ser o suficiente. Mas a vaidade também pode ser mais sutil, mais sofisticada. É a vaidade intelectual. Aqui, a moeda de troca não é o dinheiro, é o saber. Diplomas, títulos acadêmicos, publicações, usar um vocabulário difícil. O conhecimento, nesse caso, deixa de ser um fim em si mesmo. Ele vira uma ferramenta para conseguir prestígio. A busca não é exatamente pela verdade, mas pelo reconhecimento de ser visto como alguém que sabe. E pensar nisso tudo leva a gente a uma pergunta bem importante. Depois de falar tanto da busca por aplausos da vaidade e da autoobsessão do narcisismo, fica parecendo que gostar de si, ter autoestima, é um caminho perigoso, né? Quase uma doença.
Mas será que essa visão é a única que existe? Ou será que ela é só o reflexo de uma cultura específica? Para tentar responder a isso, a gente precisa ampliar o nosso olhar. Vamos fazer uma comparação entre duas figuras mitológicas que representam o amor próprio de maneiras, radicalmente diferentes. De um lado, a gente tem Narciso, do mito grego. A história é famosa. Um jovem que se apaixona tanto, mas tanto pela própria imagem, que acaba morrendo por causa desse amor que é exclusivo e isola ele de todo o resto. Na nossa cultura ocidental, ele virou o grande símbolo do amor próprio como uma falha, como uma patologia, algo que nos afasta do mundo. Agora, olha só que contraste poderoso. A visão de Narciso liga o amor próprio à doença, à culpa. É um amor que fecha, que isola. Do outro lado, a gente tem a divindade iorubá Oxum, deusa das águas doces, do ouro e do amor. E ela representa uma ideia completamente diferente. Para Oxum, o amor próprio é potência, é autoestima, é um amor que gera, que se expande, como um rio que vai nutrindo tudo por onde passa. A perspectiva de Oxum, então, nos dá uma alternativa, um outro caminho. Nessa visão, amar-se não é egoísmo. É, na verdade, uma fonte de força que transborda e se conecta com a comunidade. Cuidar de si mesmo é a condição para poder cuidar dos outros. A autoestima não é uma parede que te isola, mas uma nascente que flui para fora. E com isso, a gente termina com uma reflexão no ar. Quando a gente se olha no espelho, qual dessas histórias a gente projeta ali? A de Narciso, que nos avisa sobre o perigo de um amor que só olha para dentro e consome a si mesmo? Ou será que a gente consegue ver a história de Oxum, que nos convida a enxergar no nosso reflexo a potência de um rio capaz de nutrir a gente e o mundo? A resposta talvez diga muito sobre quem nós somos e sobre a cultura que nos formou.